Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Aquino, eu sou autora de Mágico Mundo de Hermestamper e de Trono de Fogo, e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre criação e desenvolvimento dos personagens. Então, na criação dos personagens eu vou ser um pouquinho mais breve, porque eu vi que a maioria das pessoas no grupo já tinha desenvolvido o próprio personagem, eu já sabia pelo menos quem ele é. Mas então, quando você tá começando um personagem do zero, eu acho muito importante você definir 4 pontos, que são nome, ou pelo menos um jeito que você vai se referir ao seu personagem na história, se você ainda não quer decidir um nome. Umidade, porque você tem que ter a noção, por exemplo, se o seu personagem tem 15 anos, você não pode colocar ele com pensamentos ou com atitudes de uma pessoa de, sei lá, 30, entendeu? Personalidade, eu não digo pra você conhecer seu personagem inteiro e saber todos os traços dele. Eu digo pra você definir, por exemplo, se seu personagem é popular, se seu personagem é rebelde, porque isso é muito importante no contexto. Você não pode escrever uma história sobre um personagem rebelde quando o personagem que você tá tratando ali é uma pessoa tímida e que não se expressa, por exemplo. E a origem, eu acho que a origem do personagem é muito importante e acaba meio que ajudando nessa questão de personalidade. Um ponto muito importante que você tem que estabelecer na sua cabeça desde o começo é que o seu personagem precisa se conectar com o enredo e com a história. Você não pode criar um enredo baseado em um personagem que teria 30 anos, é um personagem rebelde, é um personagem de tal tipo, e na hora de inserir o seu personagem, ele é uma pessoa de 15 anos, que é tímida e que não se expressa, por exemplo. Seu enredo ele tem que se conectar com o seu personagem, senão vai ficar uma ponta solta muito ruim que muitos leitores não gostam. Muitas pessoas falam sobre até quando você desenvolve o personagem. Por exemplo, se em uma fantasia você precisa desenvolver menos o seu personagem do que em um drama. Isso eu acho que vai muito do estilo de escrita de cada um, mas, tipo, tomando os meus livros como exemplo. Eu tenho Trono de Fogo, que é a história da Blair, e ela vai pra uma dimensão diferente. E eu não trabalho a personalidade e os sentimentos da Blair tanto quanto do Jeremy Stamper. Por quê? O Jeremy Stamper é um drama infanto-juvenil, ele é contado do ponto de vista de uma criança de 8 anos que tá indo para um outro país. Então você tem a visão emocional dele, as mudanças que ele passa, as pessoas que ele conhece, e ele é uma pessoa mais expressiva, porque é um livro de drama infanto-juvenil. Agora, em um livro de fantasia, por exemplo, Tomando Trono de Fogo, por exemplo, isso não é uma obrigação, lembrando, é só o meu jeito. Eu não abordo tanto os sentimentos e o que passa na cabeça da Blair, porque o foco da história é contar a história desse mundo novo, contar a história das pessoas desse mundo novo. O passado da Blair ele não é abordado tanto quanto o passado de Jeremy Stamper é abordado, por exemplo. Então eu acho sim que tem essa diferença de você não precisar desenvolver tanto o seu personagem quando ele não é o foco. Às vezes seu personagem é um personagem principal, ele faz tudo no livro, mas ele não é o foco. Se você quer apresentar um novo mundo, você vai focar nesse novo mundo e não no seu personagem. O seu personagem está fazendo parte, está conhecendo junto com o leitor. Detalhe também que eu acho muito importante para sua história é como você apresenta o seu personagem. Muitos autores eles preferem descrever logo o personagem inteiro em um parágrafo, dizer ele é rebelde, ele faz isso, ele é aquilo. Só que isso pode não dar muito certo quando você não desenvolve o seu personagem daquele jeito. Por exemplo, um livro que descreve o personagem como rebelde, sem coração, galinha e não sei o que lá, só que nas 2 páginas seguintes ele tá apaixonado. Então você tem que manter essa conectividade se você for descrever o seu personagem. É muito mais simples para quem tá começando simplesmente desenvolver a história. Você fala o mínimo sobre o seu personagem no começo, você resume o seu personagem no começo e deixa que o leitor tire as próprias impressões, entendeu? Senão você pode acabar criando uma expectativa sobre um personagem que não tá naquela história. A segunda coisa que eu queria falar com vocês é como você criar um personagem que o público se apegue, que ele se conecte com o leitor. Eu acho que os personagens que os leitores mais se identificam são aqueles mais simples e mais realistas. Por exemplo, um personagem que tem defeitos, que comete erros durante a história, que tem o desenvolvimento da própria personalidade durante a história. Eu acho que esses personagens são alguns que os leitores se apegam bastante, porque você se sente crescendo junto com o personagem. Você vê quando ele errava, você vê ele superando esses erros, você vê ele melhorando. Se você é um escritor que está tendo dificuldade de desenvolver um personagem, eu acho que é muito importante você colocar traços seus ou de amigos seus, por exemplo, ou basear aquele personagem inteiro em alguma pessoa que seja querida a você, porque você acaba se apegando mais àquele personagem. Toda vez que você escrever sobre ele, você vai lembrar daquele traço ou vai lembrar daquela pessoa. Então você acaba desenvolvendo melhor emocionalmente laços com o seu próprio personagem, o que ajuda a desenvolver bastante. E você sente que você conhece ele, você deixa ele mais realista até pra você, não só pro leitor. Um jeito também de fazer um personagem bem cativante, você dá características únicas ao seu personagem. Por exemplo, ele tem um objeto que é raro e ninguém tem, ele tem medo de alguma coisa super engraçada, super estranha. Essas coisas únicas dos personagens fazem eles serem memoráveis. Pode ser um personagem secundário, alguma coisa assim, só que se você dá uma característica única pra esse personagem, eu garanto pra você que o leitor vai lembrar. Toda vez que ele pensar naquela característica, o personagem vai na cabeça dele, porque você acaba ficando surpreso. Nossa, eu nunca vi alguém sentindo isso, nossa, eu nunca vi alguém ter isso, entendeu?
É uma coisa que surpreende o leitor, é uma diferença legal. Então, sobre como contextualizar o personagem na história, sobre como encaixar o seu personagem na história do melhor jeito possível. Eu considero isso um jeito mais difícil se você ainda tá no começo da sua história e não sabe como ela vai acabar. Porém, se não é o seu caso, eu acho isso muito legal. É você contextualizar o seu personagem lá já sabendo o que ele vai fazer, já sabendo o propósito dele, ou já sabendo o fim dele. Por exemplo, você vai colocar um personagem na história e ele vai salvar a pessoa X. E depois ele não vai aparecer mais. Então você cria o seu personagem já sabendo até onde ele vai, já sabendo como você vai desenvolver ele até o ponto em que ele vai salvar a pessoa X. Se era uma pessoa mais fria, por exemplo, se você tá criando um personagem que você sabe que vai morrer, faz o leitor se apegar a um personagem, faz o leitor se apaixonar pelo personagem, é assim que acontece. Ou faz o leitor odiar o personagem, mas é muito mais fácil você desenvolver o seu personagem quando você já sabe o fim dele. E também você consegue usar desses métodos que eu tô falando. Esse negócio que eu falei de você fazer o leitor se apaixonar ou odiar o personagem é muito útil. Por exemplo, se você mata um personagem que todo mundo gosta, o leitor vai se estressar, vai ficar bravo e vai falar sobre o seu livro. Se você mata um personagem que ninguém gosta, o leitor vai bater palma e vai agradecer a Deus. Entendeu? As reações do leitor são muito importantes para o seu livro, porque esse feedback é muito importante para você, principalmente para quem vai ser publicado. Sobre esse contexto de saber o começo e o fim do personagem, você não precisa saber o que ele vai fazer nesse meio, isso você desenvolve. Mas tendo uma ideia de onde ele começa e de onde ele termina, você já consegue estabelecer, por exemplo, se ele começa como uma pessoa ruim e termina como uma pessoa boa. Você já sabe que ele vai ter aquele desenvolvimento emocional, você já sabe que ele vai melhorar como pessoa, então você já vai trabalhando nesse meio o desenvolvimento dele aos poucos, já vai mostrando ele melhorando, já vai mostrando as atitudes dele mudando, porque aí fica muito mais conexo e fica muito mais arrumado. A quarta coisa que eu acho extremamente importante para quando seu livro já tá pronto ou para quando você tá desenvolvendo um personagem que é estereotipado, é você ter cuidado para não ofender ninguém. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você pega um personagem que já é estereotipado de um grupo de minoria. Não tô falando de um personagem popular, de um personagem nerd, tô falando de um personagem de grupo de minoria, que seriam homossexuais, pessoas não brancas e etc, entendeu? Esses grupos de minorias, você tem que ter muito cuidado para você não ofender ninguém. Seu personagem, às vezes, ele pode reforçar um estereótipo, mesmo sem querer, de uma pessoa violenta, de uma pessoa pecadora, de uma pessoa... enfim, uma pessoa ruim. Só por ela ser quem ela é, isso não é legal. Por mais que não seja a sua intenção, isso já aconteceu muitas vezes e acontece sempre. Não por você ser uma pessoa ruim, mas por falta de atenção aos detalhes. Eu não tô falando pra vocês criarem um personagem perfeito, um personagem sem defeitos. Todos os personagens erram, todos os personagens têm aquela carga emocional, todos os personagens se desenvolvem, são violentos. São pessoas. Você cria um personagem, ele é baseado em uma pessoa, então normalmente ele vai errar porque todo mundo erra. Eu tô falando pra vocês terem cuidado com a construção que você faz sobre o seu personagem, dos motivos que ele é daquele jeito. Você não pode justificar, por exemplo, um personagem ser agressivo por causa da cor dele. Isso não existe. Então vocês têm que ter muito, muito cuidado com esse tipo de coisa, porque é uma coisa que compromete a sua história, é uma coisa que compromete seu personagem, é uma coisa que compromete a sua carreira. Gente, resumindo, foi isso. A aula foi bem curtinha. Eu queria falar com vocês só sobre a base de personagens, porque se eu abordar demais vai acabar entrando em gêneros específicos e eu acho que não vai ajudar muita gente. Isso serve para todos os livros, para todos os gêneros, pelo menos eu acho. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou ver se eu mando pra vocês uma ficha com algumas perguntas sobre personagens, pra vocês conseguirem montar melhor o personagem de vocês, conseguirem organizar melhor. Também tem o esquema da escaleta que o Felipe falou com vocês e alguns já estão começando a usar. Enfim, espero que vocês aproveitem bastante essas aulas do curso, porque tá muito legal. Espero que vocês consigam se dar bem no concurso, que dê tudo certo. É isso, gente. Beijão, nunca sei o que falar na despedida, então é isso aí, tchau.